Fala galera, professor Samuca por aqui. Nós vamos resolver agora FUVEST 2015, questão 61, prova V. Beleza? Vamos lá então, ó. A notícia: satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, veiculada pelo jornal Estado de São Paulo de 10/12/2013, relata que o satélite Cebers 3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude 720 de 720 quilômetros, menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 quilômetros, o módulo de sua velocidade com direção tangente à órbita deveria ser de aproximadamente. Então vamos lá, gente. Seguinte, ó. Nós vamos resolver este exercício da seguinte forma. Deixa eu só fazer um desenho aqui, ó. Então você tem lá o planeta Terra, só para a gente ter uma noção. Maravilha, planetinha Terra aqui. E aí você tem o nosso satélite, tá bom? Então o satélite está aqui. Beleza. Maravilha. Então tá aí o satélite em órbita. Ele está dizendo que esta órbita ela tem uma altitude em relação à superfície terrestre de 720 quilômetros. O negócio é o seguinte, isso aqui é um movimento circular. E é um movimento circular provocado pela interação gravitacional entre o satélite e a Terra, tá? Então, como é um movimento circular, eu preciso levar em consideração, é interessante, é importante, né, levar em consideração o raio da trajetória. 720 quilômetros é a distância da superfície da Terra até a altitude onde está o satélite, até a posição onde deveria estar o satélite. Só que não é o raio do movimento circular. O raio do movimento circular tem que levar em consideração o raio do planeta Terra. Então, ó, tem que levar em consideração a distância até aqui. E esse pedacinho aqui, ó, é um pedaço de 6 vezes 10 a terceira quilômetros, 6.000 quilômetros, não é pouca coisa, tá? Então, eu tenho que levar em consideração esses 6.000 quilômetros aqui para fazer as minhas expressões matemáticas, tá? Para essa coisa funcionar bonitinha, do jeito que precisa e que o exercício está pedindo, você tem que ter uma situação onde a força centrípeta vai ser igualada, né? Vai ser equiparada à força gravitacional. Então, ó, a força centrípeta é uma força resultante centrípeta. Quem é que está fazendo o papel dessa resultante centrípeta? A força gravitacional, no caso. Então, eu estou falando que a centrípeta está sendo provocada pela gravitacional de maneira equilibrada e suficiente para fazer o que é necessário. Então, eu vou colocar lá a expressão para a força centrípeta, né? Minha expressão da centrípeta é m v ao quadrado dividido por r. E eu tenho a expressão para a força gravitacional, que é gzão vezes emão, a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido por r ao quadrado. Bom, gente, então ó, vamos lá explicar. Esse m aqui, minúsculo, é a massa do satélite. V é a velocidade de órbita do satélite. E r é o raio do movimento circular do satélite. Então, estou levando em consideração a altitude mais o raio terrestre, tá? Aqui, ó, constante de gravitação universal, tá aqui. Aqui, o m maiúsculo é a massa da Terra, é a massa do corpo no sistema gravitacional de maior massa, né? E o mzinho é a massa do satélite também. E r, mesma coisa, é a altitude mais o centro gravitacional. Por quê? Na expressão, né, para a força gravitacional, da interação gravitacional, eu tenho que levar em consideração a distância entre o centro de massa dos corpos que estão envolvidos, tá? O centro de massa do satélite eu posso assumir que está no centro do satélite, mesmo porque ele é muito pequeno em relação à Terra. O centro de massa da Terra posso assumir que está no centro da Terra, mesmo porque ela é muito grande em relação ao satélite. Se tiver um deslocamento disso é mínimo, tá? Então, se eu considerar a distância entre os centros de massas,
vai ser o raio da Terra mais a altitude do satélite, tá bom? E aí, pessoal, é só correr pro abraço aqui, tá? Aqui eu vou cortar esse M com esse M, ou seja, não importa a massa do satélite, o que importa é posição e velocidade. Eu vou cortar esse R com esse quadrado aqui, porque é o mesmo raio, a mesma distância, né? O mesmo raio de movimento circular. E vou desenvolver isso aqui, tá? Vamos substituir aqui. O Gzão, que é a constante gravitacional universal, 6,7 vezes 10 a menos 11. Pessoal, assim, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É o seguinte, se você já tem uma certo traquejo aí na resolução de exercícios, até a linha anterior ali, você não deve ter tido dificuldade em fazer esse exercício, tá? Onde que você pode escorregar? Onde que é o perigoso? É daqui para frente. Porque daqui para frente tem uma série de alterações de unidade de medida e você tem que lidar com as potências de 10 principalmente com bastante habilidade para não se confundir. E sobretudo, talvez mais importante do que isso tudo, é a forma de aproximação, que é saber quando que você pode aproximar alguns valores. E esse exercício aqui é um exemplo maravilhoso para isso, tá? Você vai aproximar bastante coisa aqui. E por que é importante aproximar? Para evitar fazer conta inútil, né? Então, resolver vestibular com velocidade é a arte de não fazer conta. Pelo menos não quando não precisa. Você tem que fazer as contas necessárias. Mas se não precisa, poxa, não perde tempo com isso, tá bom? Então, vamos tentar agilizar o processo. E agilizar o processo, uma das formas de você agilizar bastante o processo é ter uma noção de como aproximar valores. Então, mesmo porque, né? O enunciado está falando aqui, aproximadamente. Beleza? Então vamos lá, tem o v quadrado, 6,7 vezes 10 a menos 11, né? Coloquei lá o valor de g, vezes. Aí aqui tem que entrar emão, a massa da Terra. 6 vezes 10 a 24. E aqui embaixo, o raio do movimento circular, que é o raio da Terra mais os 720. Isso aqui vai me dar, então, 6.720 quilômetros. Então, como é quilômetro, eu vou transformar isso aqui para metro. Vou colocar um 10 a terceira aqui, tá bom? Por que você está colocando 10 a terceira? Porque aqui, ó, na constante gravitacional universal, está aparecendo em metro cúbico. Então, eu gosto de deixar as unidades de medida num jeito bonitinho, né? Não vou usar quilômetro em uma e metro na outra. Vou deixar desse jeito, tá bom? Maravilha. Então, ó, vamos resolver isso aqui. V ao quadrado, pessoal, ó, 6,7, né? E 6 vezes 6.720, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar uma vírgula nesse lugar. Para eu colocar uma vírgula neste lugar aqui, a minha vírgula tem que ter andado 1, 2, 3 casas para a esquerda. Eu dividi aqui. Então, eu vou multiplicar aqui. Quando eu multiplicar, né, quando eu fizer a correção ali na potência de 10, eu vou ficar com 6,72 vezes 10 à sexta. Tá bom? Só que, ó, 6,7 aqui, 6,72 aqui embaixo. É muito perto isso, é muito próximo. Então, eu vou cortar. Não preciso fazer essa conta. Preciso dividir o resultado aqui de cima por 6,72. É perder tempo, tá bom? É perder tempo e aumentar a chance de errar. Então, esquece isso. Cortei aqui, ó. Acabou, tá? Aí eu vou ficar com 6 vezes 10 a sexta embaixo. E aqui tá 10 a menos 11. Na hora que eu faço essa conta, isso me dá 10 a menos 17. Mantém a base, subtrai os expoentes. 10 a menos 17. Vezes 10 a 24. Mantém a base, soma os expoentes, tá? Então, ó, 24 menos... Opa, 24 menos 17. Isso aqui dá 3, 4, 7. Beleza? Então, a diferença aqui vai dar 7. 10 elevado a sétima. Tá. Se eu preciso tirar a raiz quadrada desse negócio. Então, como eu preciso tirar a raiz quadrada,
não dá para eu trabalhar aqui com essa potência de 10 elevado a um número ímpar, né? Então eu vou arrumar aqui, ajeitar as coisas para que a potência do número 10, o expoente, fique um número par. Aí eu vou poder cortar aqui com um quadrado, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar esse 6 por 10 e vou dividir a potência de 10 aqui. Vai ficar 60 vezes 10 elevado à sexta. Beleza? Agora sim eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, tirei a raiz quadrada dos dois lados. Vou cortar aqui, ó, o quadrado do v com a raiz quadrada, vai ficar só v. Agora tá certinho, né? Daqui eu posso cortar o 6, né? O expoente 6 com a raiz quadrada aqui. Vai ficar vezes 10 a terceira. A questão é esse raiz de 60. Poxa, mas raiz de 60 não tem aproximado. Não, perdão, não tem exato. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo desde o começo, fazer aproximado. O que eu sei? 7 vezes 7, 49. Abaixo de 60. 8 vezes 8, 64. Está acima de 60. Qual está mais perto? O 8. Né? 64 está mais perto de 60 do que 49. Beleza. Só que eu sei que não é o 8, porque se fosse 8 seria 64. O meu resultado é 60. Então, tem que ser alguma coisa um pouquinho abaixo de 8. Aí eu olho nas alternativas aqui, vejo que o número que está mais próximo do 8, um pouquinho abaixo, é o 7,7. Então, pessoal, esse negócio aqui é aproximadamente 7,7. Poxa, mas 7,7 vezes 10 a terceira. Aqui não tem 10 a terceira. É verdade. Só que lembra que eu transformei o meu raio, que estava em quilômetros, para metro? Isso aqui está saindo em metro por segundo. Se eu considero esse 10 a terceira, aí sim eu posso trocá-lo por quilo, K. Então eu fico com 7,7 quilômetro por segundo, que é exatamente a unidade de medida utilizada nas alternativas, e a gente fica com a alternativa D. E eu espero que você tenha gostado das dicas e dessa resolução, beleza? Lembra de curtir esse vídeo, lembra de se inscrever no canal, fazer pergunta, comentário, falar se gostou, se não gostou, como é que estão seus estudos, que isso tudo é bastante importante pra gente. Valeu, pessoal, até a próxima.